o tema agora para a tarde a gente muda um pouquinho o viés, vamos falar sobre tecnologia, um assunto que sempre está em pauta, acho que em todos os segmentos, no nosso não é diferente, né? Somos intermediários cada vez mais exprimidos, cada vez precisando de mais eficiência operacional, de menor custo, né? E melhor atendimento. E a ideia é sair um pouco do óbvio e trazer uma turma aqui de especialistas para discutir um pouco o tema. Eu vou precisar da minha cola agora. A gente vai receber o Fernando Inácio da Costa, que é o Head de Inovação e Digitalização do Grupo Vila Nova. Por favor, Fernando. Nos acompanha também a Heloísa Glade, que é Vice-Presidente Comercial e Managing Director da Kenvue, né? Bem-vinda. Paulo Angerami é o CEO da Zeta Dados. Bem-vindo, Paulo. E por último, nossa membro da diretoria, Mariana Triques Reisdorfer Civiato. Muito sobrenome para mim. Bem-vindo. Olá, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje e muito mais feliz por estar tão bem acompanhada dessas pessoas maravilhosas que estão dispostas a estar num domingo à tarde aqui com nós. E também por a gente ter um painel dividido hoje, 2 homens, 2 mulheres. Eu acho que isso já representa já uma modificação aqui na nossa classe, da gente estar uma representatividade melhor. Gostaria, então, de começar o nosso painel. O passador está aqui. Fernando, por gentileza. Pessoal, boa tarde. Primeiramente, um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema, né, que é tão complexo e tão discutido, principalmente nos últimos momentos, nos últimos anos. E aí, aproveitando assim o convite que eu tive da BAD para falar aqui com vocês, é um pouco da transformação digital e o que toda a tecnologia está mudando na nossa operação no dia a dia. Então, um pouco o que está acontecendo nos supermercados, né? E isso acho que primeiro guia um pouco do que a gente precisa fazer dentro do nosso negócio de B2B. Então, como vocês já estão notando, cada vez mais o nosso consumidor está procurando mais personalização. Então, você já consegue visualizar que cada vez mais dentro do supermercado, os supermercados estão procurando experiência, cada vez mais o cliente está procurando evitar fila, principalmente na hora de um pagamento. Então, estamos procurando, como consumidor, cada vez mais a personalização. Isso está fazendo com que os supermercados estão procurando novas formas de compra sem caixa, cada vez mais o autônomo está ganhando espaço, personalização de vitrine no digital. Então, quando eu logo dentro de um site, de um supermercado, cada vez mais o produto que eu estou procurando, ele está disponível para mim poder fazer a compra ali a todo momento que eu desejar. E o clique e retira, né, que também está muito em alta. Então, se eu sou cliente daquele supermercado, seja de loja vizinhança ou de varejo regional, eu quero chegar ali e já retirar minha mercadoria e ir embora. Então, o clique e retira, ele está em alta e nós vamos visualizar cada vez mais essa tendência ganhando espaço dentro do supermercado. E a questão do CRM, né? Aqui, por exemplo, quem é cliente de um Pão de Açúcar sabe que quando eu faço aniversário, eu já tenho um bolo, já tenho um espumante, se eu sou um cliente fiel àquela loja. E isso vai começar a descer para cada vez mais para o varejo regional e também para a loja de vizinhança. E aí você fala assim, pô, mas o que tem a ver isso com o nosso modelo de atacado distribuidor no B2B? É que
a loja de vizinhança ela está cada vez mais ficando espremida, né? Então, ou seja, você tem de um lado um cash and carry abrindo dentro de uma região onde ela atua e que ela sempre atuou com muita relevância, e de outro lado você tem cada vez mais um varejo regional buscando a personalização, porque cada vez mais o serviço ele faz muita diferença no dia a dia do consumidor. E aí quando a gente começa a entrar nesse mundo, né, de tecnologia com varejo, varejo com tecnologia, ele começa a ter um mundo complexo, ou seja, cada vez mais a gente depende de pessoas, de processos adequados, tipo, o que eu quero fazer, como fazer, qual que é a minha dor. Então, isso ela é muito importante para a nossa sobrevivência. E, por último, a tecnologia. E às vezes, muitas vezes, a gente acaba confundindo, né? A gente fala, ó, a tecnologia é mais importante do que tudo. Não, a tecnologia ele tem que ser o meio. Ele não pode ser o início e ele não pode ser somente também o fim. Mas ele tem que ser o meio. Primeiro, eu preciso mapear qual que é a minha dor na minha operação para mim começar a desenhar tudo aquilo que eu preciso construir dentro do meu negócio. E aí é onde começa a entrar muito a nossa vida, principalmente para servir o varejo. O nosso trabalho é servir o varejo regional, o varejo de loja de vizinhança. Agora, como que eu vou servir? Qual que é a minha dor? E aí a tecnologia pode ser um fator fundamental. E está muito comum a gente ter uma mistura desse negócio, né, de que Mercado Livre é uma empresa de varejo ou é uma empresa de tecnologia? Já misturou tudo. Eu já não sei mais se o Mercado Livre é uma empresa de tecnologia ou se é uma empresa de varejo. Então você começa a perceber que os cases de sucesso, eles já estão misturando. Então, ou seja, para mim ter um varejo eficiente, eu tenho que ter uma tecnologia eficiente. Para mim ter uma tecnologia eficiente, eu preciso ter um varejo eficiente. E aí, né, dentro do nosso negócio, o que a gente vem fazendo para tentar entender e como agir? E cada vez mais a tecnologia realmente ele é muito complexa. Então, eu sempre tive um RP que se falava com força de vendas, e esse força de vendas ele tinha um papel fundamental para ser o meu elo final entre o meu representante comercial, o meu vendedor e o meu cliente. E aí eu começo a deparar agora com um monte de necessidade que a tecnologia lembra que é o meio. Mas como eu tenho muita dor para operar nesse novo universo agora que está tendo cada vez mais com a evolução da tecnologia, eu preciso pensar muito no planejamento dessa estratégia. Como que eu começo? Então, o primeiro passo é, a gente sempre tem que desenhar. Então, vai lá para a sala, vamos desenhar, vamos entender qual que é a dor, e de acordo com a dor, qual que é a melhor forma de operar. E aqui eu gosto muito de dividir esse ponto aqui, um desenho muito simples, mas que relata muito bem que dentro da nossa operação eu tenho o RP, eu tenho a minha camada de dados, que é onde eu tenho toda a movimentação de CRM, de tracking de transporte, cada vez mais RPA, que é automação, ele é necessidade, ele já deixou de ser luxo. Então, para mim poder ter eficiência, entrar dentro desse mundo digital, eu tenho que ter um processo muito forte de dados transacionando. E integração. A integração, a gente trabalha muito no conceito de hub, ou seja, eu não preciso dar toda a responsabilidade por o RP e começo a trabalhar uma camadas de hub para mim poder fazer toda a integração com o meu universo de plataformas. E o universo de plataformas aqui, nós só estamos no começo, então, cada vez mais, nós somos convidados para operar uma determinada loja, e aí a gente depara com aquele cenário, né? Será que isso ele é estratégico para a minha operação? Eu diria que a gente não tem muita escolha, então a gente precisa pôr um pé para a gente começar a integrar com outras plataformas para tentar entender e também sobreviver nesse novo cenário. Que o novo cenário, novamente, misturou todo mundo, misturou todos os canais, e cada vez mais a gente precisa transacionar por esse mercado. E aí que a gente vai começar a colocar a nossa estratégia em jogo. Então, esse é um cenário mais ou menos que a gente sempre trabalha,
dentro dessa camada de integração, ela é muito importante. Jamais a gente conseguiria ter o mínimo de sucesso se a gente conseguisse integrar o RP direto com o front. Já fizemos isso, já tivemos que recuar, e hoje é o cenário que a gente opera e que é o cenário que ele é mais adequado para o modelo, porque nós vamos vir com o próximo cenário aqui, que é o próximo passo, que é a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial já é uma realidade, e a gente até fala muito, né? Nós só estamos na era de escada da inteligência artificial, nós nem chegamos ainda no 5G. Então, nós só estamos no início. Vai vir o meio, e em breve nós já estamos falando da evolução da inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela também não vai poder ser diretamente pelo nosso RB, todo aquele momento nosso de teste, de testar cenários, porque é algo que ele é muito sensível, ele é novo, e para a gente poder trabalhar a inteligência artificial, nós vamos sempre ter que contar com pessoas também comprometidas, porque as pessoas também fazem parte desse novo cenário. A gente não consegue mais apenas colocar ali na estratégia do negócio e dizer que a inteligência artificial vai ter um simples caminho. Não, esse caminho ele vai ter que passar por muitos testes. E aí, para poder passar por esses testes, e nem sempre a gente tem controle de 100%, a gente vai precisar ter muita capacitação de pessoas dentro desse universo. E aí esse é o cenário que a gente sempre tenta tentar trabalhar para fazer com que os testes da inteligência artificial não afetem toda a nossa estratégia, que é o nosso core do negócio. Ela seja pilotada, mas que ao mesmo tempo ela também tenha um certo controle ali dentro da nossa operação. Então é isso. Depois vem as perguntas. Bom, boa tarde, pessoal. Sou o Paulo Angerami, eu sou fundador da Zeta Dados, sou head comercial também. Tenho mais de 15 anos aí de experiência com projetos de dados e analytics no Brasil e na América Latina. A Zeta Dados hoje ela opera em grandes indústrias, mais de 80 distribuidores, com projetos de Big Data, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre algumas tendências, algumas experiências, e espero agregar valor para vocês hoje. Então, acho que o primeiro ponto é tratar a relevância de dados e de tecnologia, né? A gente já viu muitas vezes, muita notícia falando da tendência de tecnologia no Brasil e no mundo, mas a gente sabe que o ganho de produtividade é a grande diferença, né? Quando a gente via ferramentas como internet, dispositivos móveis, teve muita relevância, teve ganhos de produtividades marginais, mas o que a gente vai ver agora nos próximos anos é ganhos muito mais escaláveis do ponto de vista de resultado e de produtividade. E isso é o que vai fazer a diferença, né? Então, antes a gente falava de ganhos, né, de produtividade, ganhos marginais, e agora a gente está falando de vida ou morte, né? Então, a gente falou de manhã aqui que o ponto não é ser competitivo, né? O ponto vai ser você... É uma desvantagem competitiva você não entrar nesse mundo de tecnologia e de dados. Então, acho que essa é a primeira mensagem. E a gente tem que começar simples, né? A gente tem uma série de tecnologias que a gente está falando, de OpenAI, inteligência artificial, mas quando a gente entra na jornada de negócios, a gente vê que tem uma série de ferramentas e de tecnologias básicas que a gente deveria estar focando dentro do negócio de distribuição. Então, a gente está falando desde gestão de estoques, de você estar na nuvem, de você ter um sistema muito mais robusto. A gente está falando da parte de clientes, de cadastro de clientes, onde você pode usar dados externos de uma forma muito mais efetiva. Crédito e cobrança, a gente viu algumas empresas aqui, né, falando sobre o tema de cobrança automatizada, de geração de limites. Processos comerciais é onde a inteligência artificial vai entrar muito forte aqui, seja para ter modelos preditivos, mas se a gente olhar para hoje, a gente tem uma série de oportunidades, né, dentro do dia a dia do negócio, seja para ter uma sugestão de portfólio mais inteligente, seja para a gente utilizar canais digitais, né, como o Fernando bem comentou. O tema de custo de servir, então, quando a gente olha custo de vendas, custo logístico, como que eu monitoro esses dados, como que eu gero
inteligência para o negócio, para gerar mais eficiência, mais margem. A gente sabe que o modelo de distribuição tem margens mais apertadas. E quando a gente olha para a logística também, né? Então a gente tem uma série de soluções ali que podem ajudar o distribuidor a ser mais eficiente. E por fim, gestão de pessoas também, que é algo que tem muita coisa para ser trabalhado, né? Então, acho que é legal falar de tecnologia, mas a gente tem que pensar muito no curto prazo também, em ter soluções que de fato estão à disposição e que tem muito trabalho para ser feito. E aí, falando um pouquinho de dados, acho que esse é um tema que a Zeta tem bastante profundidade. A gente está falando que em 2025 a gente vai ter por volta de 175 zettabytes. Isso significa cerca de 175 trilhões de gigabytes, né? Então, é muito dado que está sendo disponível, mas, entretanto, somente 10%, a gente só usa 10% dos dados dentro dos negócios, né? Ou seja, você pode ter uma Ferrari, né? Você pode ter uma super OpenAI, um GPT, mas se você não estiver usando o dado, né? Se você não estiver coletando esse dado, você não vai conseguir gerar pegar todo o potencial existente. E aí, alguns exemplos aqui de dados que certamente a gente vai começar a coletar com muito mais frequência. Então, você tem e-mails de negociação, de promoção, né? De aprovações de promoção com a indústria ou com o varejista. A gente tem negociações de WhatsApp dos vendedores, né? Como que eu, distribuidor, ou eu, indústria, consigo ter mais controle, né, do que é falado, do que é conversado com o cliente. Dados de contrato, e entre outros, né? Então, o ponto aqui é como que a gente caminha na coleta de dados e usa essas informações de uma forma muito mais efetiva. E aí, só para mudar um pouquinho o panorama, quando a gente fala de Brasil, a gente está falando que pelo menos 80% dos domicílios têm baixa renda, né? Média renda para baixo, né? Então, as indústrias que vão crescer e que já estão crescendo são as indústrias que estão atendendo a classe baixa também, né? E isso exige um modelo de negócio com viés muito diferente. Eu sou hoje conselheiro da Gerando Falcões, e a gente tem alguns projetos com eles, né? Esse é um deles. A gente conseguiu, junto com a Google, né, implementar um CEP digital nas favelas. Isso permite que você consiga fazer o last mile, por exemplo, né? E o que a gente vê é que tem um mercado gigantesco, seja em favelas ou seja em varejistas, né, de baixa renda. E esse é um olhar que a gente tem que ter também da inovação, né? Não só usar o dado para gerar novos negócios, né, para trabalhar as tecnologias que a gente falou, mas também como que a gente consegue olhar de uma forma mais ampla, gerar impacto social e também crescer os negócios, né? Então, acho que vale uma reflexão para cada um aqui, como que a gente pode inovar, né, de uma forma diferente. E, por fim, só para a gente contextualizar aqui um caso de uso de dados, isso da Zeta Dados. Então, a gente hoje tem mais de 3 milhões de PDVs, que a gente coleta dados mensalmente, de uma série de fontes públicas, robôs e também dados de clientes, e você consegue, com esses dados, aumentar novos clientes, aumentar mix de produto, aumentar portfólio, usando, de fato, tecnologia avançada, né, e usando dados, né? Então, acho que a reflexão aqui tem muita oportunidade na mesa, a gente consegue, de fato, gerar crescimento com o uso de dados, e tem que começar básico, né? Acho que a ideia é olhar num horizonte longo, mas olhar também para o curto prazo com uma série de oportunidades que existem na mesa. Obrigado. Obrigada. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Abad, pelo convite. Eu sou Heloísa Glad, sou atualmente a presidente da Kenvue no Brasil e também sou responsável pela vice-presidência comercial. Para quem não conhece a Kenvue é o recente spin-off da divisão de consumo da Johnson & Johnson. Então, nós, há alguns meses, desde maio deste ano, somos uma empresa globalmente independente, com ações negociadas na Bolsa de Nova York. E nós temos o orgulho de estar aqui no Brasil presentes,
sendo que o Brasil agora passa a ser o 4º maior mercado da empresa para o mundo, né? Nós éramos o 8º, como Johnson & Johnson, e agora nós somos o 4º. Então, o que isso significa para a gente, né? Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, mas antes eu vou dividir um pouquinho da Kenvue. Tá? Então, nós somos hoje uma empresa aí que tem uma área de atuação aí muito grande. A gente tem mais de 135 anos de história no globo, aí, né? No mundo todo. Nós, diariamente, servimos mais de 1,2 bilhões de pessoas. Isso quer dizer que todos os dias 1,2 bilhões de consumidores utilizam algum produto nosso. Eu tenho certeza que todos vocês aqui, em algum momento das suas vidas, já usaram um produto nosso. Talvez quando vocês eram bebês e as mães de vocês, ou pais de vocês, utilizavam shampoo Johnson's. Ou talvez quando vocês estavam com febre, os pais de vocês davam para vocês um Tilenol. Talvez vocês, como pais também, como tios, como irmãos, tenho certeza que já utilizaram alguns de nossos produtos. Isso dá para a gente muito orgulho, porque o nosso propósito como empresa é garantir o cuidado extraordinário das pessoas, né, o autocuidado todos os dias. Então, o que a gente quer é, através da ciência e da tecnologia, atender aos nossos consumidores com produtos superiores que atendam às necessidades das pessoas. A gente tem aqui 36 marcas regionais que ocupam a primeira posição, né, posição de liderança no mundo. A gente está hoje presente em mais de 165 países. As nossas vendas anuais globais estão na ordem entre 15 e 16 bilhões, e isso nos torna a maior empresa de bens de consumo no setor de cuidado pessoal do mundo. Então, a gente tem muito orgulho disso, porque nós somos agora uma nova empresa, só que a gente já chega com uma empresa muito forte, uma empresa líder. A gente tem aí mais de 100 inovações. Desde o ano de 2020, a gente vem trazendo mais de 100 inovações todos os anos. Aqui no Brasil, recentemente, nós trouxemos aí vários exemplos. Nós lançamos aí uma linha de shampoo para pessoas com cabelo afro, chamada Blequinho Poderoso, não sei quem conhece. Nós acabamos de lançar o Listerine sabor melancia e hortelã. Então, a gente vem trazendo muita inovação no nosso portfólio para atender às necessidades do consumidor, mais que tudo do consumidor brasileiro, né? E a gente tem aí quase 360 bilhões aí, é o tamanho do nosso mercado, né, de saúde que a gente atua. Então, tem um potencial enorme esse mercado, dado que as pessoas no mundo todo, inclusive no Brasil, estão cada vez mais preocupadas com a saúde, com o autocuidado, com a prevenção, né? Então, essa é a nossa área. As nossas 3 principais categorias, como eu falei, então, a gente atua em cuidados pessoais, que são todos os produtos de prateleira de farma, né? Todos os medicamentos que não requerem prescrição médica, então, no caso, o Tilenol. O segundo segmento de produtos é beleza e saúde da pele. Então, acho que muitos de vocês conhecem o Neutrogena, é a marca líder aí nos Estados Unidos de cuidados da pele. A gente vem trazendo esse portfólio para o Brasil de uma forma aí muito intensa e forte, e é a marca que a gente vai seguir apostando muito, olhando para frente. E o terceiro é o que a gente chama de categoria de saúde essencial, que aí a gente tem linha de baby shampoo, mas nós temos cotonete, nós temos band-aid, nós temos fio dental, nós temos Listerine, enxaguante bucal. Então, nós temos um portfólio aí muito amplo para atender e cuidar do consumidor brasileiro todos os dias. A pergunta aqui é: como que a tecnologia, e pensando agora como Kenvue, como a tecnologia ela está sendo usada por nós, né? O que a gente está fazendo de diferente, dado que hoje a gente tem muita tecnologia, vamos dizer, de prateleira à nossa disposição, e a gente sabe que a tecnologia ele é um facilitador para a gente chegar em mais pessoas, cada vez mais rápido, de uma forma muito mais efetiva, e também para aplicar a tecnologia na parte dos nossos produtos, né? Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, bem focados na área de vendas, tá? A gente tem uma atuação de vendas muito forte no Brasil através do setor do distribuidor. Os distribuidores hoje representam quase a metade do nosso negócio.
Então, este canal é muito relevante para a gente, entre distribuidores e atacados. E a pergunta é, o que a gente está fazendo como empresa? Dado que a gente vê tanta tecnologia, tanta coisa nova, mas como foi falado aqui, às vezes é tanta coisa que a gente fica meio perdido, sem saber o que escolher para atuar, para poder realmente fazer um trabalho bem feito, tá? Então, aqui eu vou trazer algum exemplo para vocês, muito mais relacionado a fundamentais de execução. Então, vamos pensar numa área comercial, uma área que quer chegar na loja de uma forma efetiva, quer chegar até o consumidor com o produto certo, com o preço certo, né? O que a gente tem feito? Apesar de todo esse avanço da tecnologia, a gente observa que muitas indústrias ainda não estão prontas para absorver essa tecnologia toda, porque o básico não está bem feito. O básico, que quando a gente para e pensa, poxa, o que é o básico? O básico é eu conseguir garantir o sortimento certo, no perfil de loja certo, precificado da maneira correta, visível para o nosso consumidor, que eu não tenha ruptura, que eu tenha meus materiais de comunicação bem expostos. Esse é o básico. E acho que a gente cai numa tendência, que é uma espécie de armadilha, de passar por cima do básico para querer sofisticar muito a coisa. Só que a gente tem que dar 2 passos para trás e ver, poxa, o meu básico está bem feito? E nós, na Kenvue, quando nós passamos a ser uma empresa independente, nós decidimos que, ok, nós não temos mais nada a ver com a indústria de farma, nós somos uma empresa puro bem de consumo e a gente precisa melhorar nossa execução. A gente reconheceu isso. A gente tem um portfólio muito extenso, muita coisa, e estava uma grande confusão porque a gente estava querendo chegar com tudo, em todo lugar, da mesma forma. E isso, vocês sabem melhor que eu, não funciona, né? O varejo tem suas limitações, principalmente no Brasil, que é um varejo muito fragmentado, com perfil de lojas muito diferentes. Então, a gente está basicamente focando em 2 coisas. Né? Então, uma coisa é o básico bem feito, que a gente está aplicando no sortimento. A gente está revisando sortimento por canal e dentro do canal por tipo de loja, né? E isso, obviamente, impacta o trabalho que a gente faz com os nossos distribuidores, porque talvez se antes eu estava pedindo para um distribuidor trabalhar 200 itens, talvez agora eu vá passar a pedir para ele trabalhar 150, mas eu vou fazer questão que esses 150 estejam no gabarito, né? Então, isso para nós é muito importante. Otimização de recursos. A gente sabe que recurso é escasso para todo mundo, seja para nós, para os nossos distribuidores. A gente, na prática, nunca tem tudo que a gente quer, né? Por mais dinheiro que a gente tenha. Então, a gente tem que aprender a trabalhar, expandir negócio, mas pensar de uma forma como eu posso constantemente otimizar os recursos que eu tenho, seja eles financeiros ou seja recursos de pessoas. A parte de simplificação, eu acho que muitas das indústrias, principalmente grandes como a nossa, têm uma tendência de complicar muito a forma como opera, e isso onera a cadeia toda. Então, a gente tem trabalhado muito em revisar os processos para garantir que a gente chegue até o consumidor de uma forma mais rápida. Isso passa por sistemas, por redesenho de processos, por pessoas, né? Então, é uma transformação bastante importante. Precificação assertiva. A gente está revisando toda a estratégia de precificação por canais. Vocês conhecem melhor que eu o problema que a gente enfrenta no Brasil, de às vezes você ter o distribuidor com um preço X, o atacado com preço Y, o cash and carry com um preço Z. Isso não funciona, porque a gente gera uma grande bagunça no mercado e a gente não consegue controlar. Então, qual que é a forma de controlar? Controlar a partir da saída. Os preços, as tabelas têm que estar corretas a partir da saída, né? Então, esse é um elemento muito importante para a gente olhar. E também os espaços de visibilidade, com uma recomendação bem mais clara. Então, se eu peço para um distribuidor nosso, né, trabalhar a categoria de shampoo infantil, eu sei que existem dezenas de empresas produzindo shampoo infantil. O varejo, por sua vez, recebe visita de vários vendedores todos os dias, todos querendo vender shampoo infantil. O que esse varejista faz? Qual que ele compra? Né? Nós vemos que a gente pode ajudar muito o varejista a fazer essas escolhas. Isso não quer dizer que eu quero ser a única a estar presente na gôndola dele, pelo contrário, eu acho que o consumidor que compra na loja dele tem que ter acesso a um produto de baixo preço, ele tem que ter acesso a um produto de preço mediano e ele tem que ter acesso a um produto premium.
Mas qual que é a guia que a gente tem que passar? Como que a gente ajuda a esse varejista a chegar nesse mix correto para que a categoria flua, né? Que ela gire, que ela venda bem. Então, a gente tem um papel essencial como indústria para fazer isso. Tá? Então, esses são os básicos que a gente está fazendo para depois garantir como que eu vou sofisticar cada uma dessas coisas. Né? E aí, pensando na figura do vendedor, então, de novo, eu tenho basicamente metade do meu negócio é venda direta, metade do meu negócio, distribuidores e atacados. Né? Então, como que a gente pode usar a tecnologia para ajudar nosso vendedor? O vendedor é uma figura que a gente sabe que cada vez a gente pede mais para ele. Cada vez mais. Ele tem um limite. A gente tem que usar a tecnologia para ajudá-lo para que o trabalho dele seja mais assertivo. A gente tem que ajudá-lo também a prover ferramentas para ele poder fazer um planejamento melhor. E a gente tem que prover ferramenta também para ele fazer um acompanhamento do trabalho dele. Porque hoje a gente sabe que muito é pedido para o vendedor, pouco é acompanhado e, portanto, o resultado muitas vezes fica comprometido. Como nós estamos usando a tecnologia? Então, a gente está usando tecnologia para otimizar o sortimento, ou seja, sortimento sugerido realmente não é uma coisa nova, mas é uma coisa que hoje a gente consegue fazer de uma forma bastante mais efetiva, já trazendo sortimento, preço sugerido, né, o espaço ideal para aquele produto em base ao espaço da categoria. Então, toda esta recomendação, não só de venda, mas também de execução para o vendedor. O vendedor ele não está lá só para vender. Ele está lá para garantir que, uma vez que ele vendeu, todo o resto esteja bem feito, esteja bem executado. Então, a gente tem que usar a tecnologia para ajudar o vendedor nesse trabalho. Segunda coisa, garantir que a inteligência artificial ajude também o varejista a tomar as melhores decisões de compra. Né? Então, como que a gente pode melhorar o mix que aquele varejista compra através das sugestões que vão ajudá-lo a fazer mais dinheiro na prática? Né? Então, a gente tem hoje a capacidade aí tecnológica de conseguir sugerir em níveis diferentes de giro. Porque a gente trabalha com uma ideia de que o giro, o varejista vai comprar só o que gira mais rápido, é isso que ele vai comprar, o resto vai ficar de lado. Fato. Mas o pensamento tem que ser, qual é o consumidor que está comprando na loja dele? Talvez na loja dele ele vai ter que ter alguns produtos que não giram da forma que os produtos massivos giram, mas que ele tem que ter também. Então, isso é um nível mais elevado de sofisticação que a gente tem que ajudar a fazer chegar até ele, para que ele tome as decisões corretas de compra. A outra parte é a complementariedade, que a gente fala de portfólio adicional. Então, é o que eu falei, a tendência é que a gente consiga colocar no pedido dele os SKUs prioritários, mas ele também tem a oportunidade de fazer dinheiro em SKUs prioridade 2. Mas qual que é a frequência com que ele deve comprar? Qual que é a condição comercial que eu devo dar para que isso seja acessível para ele? Porque a gente sabe que o poder de compra dele muitas vezes é limitado. Então, a tecnologia também está ajudando a gente a fazer isso. E, por último, acho que como foi falado aqui pelo Paulo também, a utilização dos dados de uma forma correta. A gente está vivendo na era dos dados. É muito dado, muita informação. E soa bonito, né? Quando a gente fala, nossa, eu estou usando inteligência artificial, estou usando não sei quantas bases de informação. Isso não diz nada. A gente pode investir muito dinheiro em comprar base, comprar informação, mas se a gente não sabe segregar o que de fato é importante e usar isso de uma forma efetiva, de nada vale, pessoal. É melhor a gente comprar menos coisa, ter acesso a menos informação, mas garantir que o que a gente tem, a gente está usando 100%. Então, acho que esse é um grande desafio, porque as pessoas tendem a pensar que a quantidade de informação vai resolver o problema, e não necessariamente vai. Então, acho que isso também gera mudança importante dentro da empresa com relação a, uma vez que eu capturo o dado, quais são as áreas que eu tenho para processar esse dado, para transformar esse dado em conclusões que vão beneficiar o meu negócio. Né? Então, hoje, a gente trabalha nesses 4 pilares primordialmente, e o que conecta tudo isso são as plataformas de B2B, as plataformas digitais que a gente tem. Então, a tecnologia hoje que a gente usa, que acho que está à disposição de todos nós, ela já nos ajuda a conectar tudo isso. E eu acho que o desafio é passar por essa etapa de
estabelecer bem os fundamentais de negócio, para depois partir para um nível de sofisticação maior. Aí sim, né? E na minha experiência, isso demora 2 anos para você arrumar. Demora 2 anos para você organizar a casa, né? Então, hoje, eu falei, a gente está atuando com uma ferramenta de gestão 2.0, que basicamente muda bastante a rotina do vendedor, porque agora o que eu quero do meu vendedor? Eu quero que ele planeje, que ele execute e que ele faça monitoramento. Eu estou dando ferramenta para ele. Só que isso muda o papel dele completamente. Aquele vendedor que a gente tem na cabeça, que é o cara que vai lá, tira pedido e vai embora, na minha concepção, acabou esse vendedor, ele não existe mais. O vendedor está virando um consultor de vendas. Ele é um cara que ele tem que dar, ele ou ela, obviamente, tem que dar apoio para o cliente, que vai muito além de fazer o pedido. Então, na nossa percepção na Kenvue, o papel do vendedor está evoluindo para esse caminho, de sair de um vendedor mais transacional para realmente ser um vendedor muito mais estratégico, que vai ajudar os clientes a realmente ter um plano de negócio, um plano de desenvolvimento de categorias. Obviamente, isso traz um desafio enorme para dentro da empresa, porque a gente tem que preparar, a gente tem que capacitar os nossos vendedores, a gente tem que investir sim em ferramenta, mas deixar claro que este é o futuro, na verdade é um futuro que já está acontecendo. E quem não conseguir fazer esse trabalho vai ficar para trás. Porque para fazer o transacional, a máquina faz. A máquina faz o transacional. Então o vendedor não está mais lá para fazer o transacional. E outro ponto muito importante é o phygital. É o vendedor phygital. Ele tem que ter essa capacidade de olhar o digital de uma forma integrada com o físico. Porque ele não pode mais controlar se o cliente dele vai comprar via plataforma ou se ele vai comprar via visita, né? A gente sabe que no futuro, já está na verdade, mas ambas as plataformas, as formas de atendimento estão disponíveis já. Então, como que o vendedor é preparado para poder lidar com ambas, né? E entender que ambas podem construir resultado, podem ser complementares, e ele tem que ser preparado para ter essa gestão de ambas, né? Então, acho que esse é o grande desafio, não só da Kenvue, como de todas as indústrias aí, que operam hoje no mercado do Brasil. E com isso, pessoal, eu encerro. Obrigada. Boa tarde a todo mundo. Muito obrigada, obrigada aos panelistas. É muito interessante a gente, como agente de distribuição, ficar nesse meio de tanta tecnologia. A gente tem que absorver a tecnologia da empresa, a tecnologia do cliente, e ainda por cima gerar um valor efetivo e real para a nossa empresa. Você acha, Paulo, que existe um ponto de equilíbrio ou alguma coisa nesse sentido que possa atrapalhar nesse processo de simplificação que a gente também vem buscando? Eu acho que, Mariana, é um desafio, né? A gente sabe que não é simples, mas eu vejo a tecnologia, de fato, como uma aliada, né? Então, como a Heloísa comentou, a gente tem que usar a tecnologia para suportar e tirar tudo que é processo manual, repetitivo do vendedor e deixar o vendedor com foco no relacionamento com o cliente, né? Então, os cases que a gente tem visto de sucesso é quando a gente consegue, de fato, simplificar o dia a dia do vendedor usando tecnologia, dados. E agora, toda vez que a gente vai num processo ao contrário, né, de trazer muita informação, de trazer muito dado para o vendedor, para o supervisor, ter que manipular mais dados na ponta, isso tipicamente tem visto fracasso, né? Então eu vejo a tecnologia como uma aliada, né? Obviamente que para implementar na ponta tem todo um tema de gestão de mudança, de você provar valor, né, para o vendedor, provar valor para o time, e nesse sentido tem que ser resultado, né? Então a gente vai falar um pouquinho, mas a ideia é muito no conceito de você ser enxuto, né? Ao invés de você começar com grandes testes, grandes projetos, começa com uma equipe de 10 vendedores, 5 vendedores, faz um teste AB, testa, né, com 10 vendedores com a ferramenta, outros 10 sem a ferramenta, mostra que gera mais resultado, aumenta a margem, vendas, e aí você vai escalonando o processo. Não, tá certo. Eu vou pedir o QR Code aqui para a gente liberar para perguntas e também o microfone para quem quiser interagir com nós aqui. E aproveitando, essa implementação da tecnologia na rotina do vendedor, seja ela
que agora você comentou, né, Heloísa, que vocês têm um programa que faz a rotina do vendedor, que dá uma sugestão de venda, que faz o gerenciamento do ponto de venda. Vem de encontro ou vem contra a tendência de a gente formar os vendedores como os consultores de venda? Eu digo isso porque ele condiciona ou ele efetivamente educa e faz uma formação para esse RCA? Na minha visão, com certeza é benéfico, né? Porque a gente pode dar as ferramentas para o vendedor, mas assim ele tem que se capacitar, a gente tem que ajudá-los a, né, estar ali capaz de usar as ferramentas. Então, eu acho muito benéfico, tanto para ele quanto para o negócio, quando a gente consegue identificar a ferramenta certa para aquilo que a gente precisa. Talvez algum erro que se comete é que às vezes a gente põe uma ferramenta, mas que não é a correta. Então, identificar a ferramenta certa, porque se é a ferramenta certa, o próprio vendedor ele vai sentir o benefício. Ele vai sentir o valor que a ferramenta está agregando para o trabalho dele. E eu acho que um ponto importante é ele se sentir também empoderado. A gente fala muito na indústria, né? Eu, quando era vendedora, eu trabalhava no conceito de top-down, que a gente falava. Eu só obedecia o que me mandavam fazer. Era tudo super engessado. Então, hoje, eu acho que a tecnologia ela ajuda o vendedor obviamente, tem que prepará-lo para ter um nível de autonomia maior, obviamente, sempre dentro de uma guia, né? Que ele sabe, a gente tem que estabelecer o que ele tem que executar, mas com a ferramenta ele tem mais flexibilidade em vários aspectos. Então, para mim, isso é o futuro. É a gente usar a tecnologia para o benefício de dar um pouco mais de autonomia para que ele tome as decisões certas na ponta. A gente tem que preparar o vendedor para isso. Não estamos lá ainda, mas a gente tem que evoluir para isso. Porque o mecânico a máquina faz, é o que eu falei. Então, acho que a gente não tem muita saída. Não, tá certo, obrigada. Fernando, e quando vocês fizeram as implementações, o e-commerce e essa ferramenta também que vocês têm, se você puder explanar um pouquinho para nós sobre essa ferramenta de WhatsApp, como é que foi a reação dos vendedores dentro do Vila Nova? A ferramenta que nós trabalhamos hoje via WhatsApp, ela deu muito, como até você mencionou muito bem, a questão de empoderamento do vendedor. Porque se nós simplesmente implementarmos muita tecnologia e aquele vendedor que ele ainda é um vendedor que não tem tanto acesso àquela informação e até habilidade para manuseio, ele estava ficando excluído. E a ferramenta de WhatsApp foi uma forma de a gente empoderar esse vendedor a fazer com que ele fosse o nosso CRM para chegar até o cliente. Então, ele foi esse elo de ligação e isso favoreceu muito e também deu para ele engajamento. E esse engajamento fez com que ele perdesse aquele medo de falar para o cliente que a empresa, o grupo Vila Nova também estava com as ferramentas digitais, porque ele também passou a ser parte desse contexto. Ele passou a ser o nosso homem CRM de vendas. E a gente trabalha esse processo dentro do grupo para cada vez mais fazer com que ele comece a participar, porque realmente com esse elo e com esse mundo de tecnologia, se a gente não der engajamento para essa pessoa de vendas, ele vai ser um universo muito complexo. A gente está vendo aí, hoje a gente tem frentista de posto de combustível que ele tem que entender de app, porque você chega no posto de combustível, o seu preço para você comprar 1 litro de gasolina é mais barato no app do que na bomba. E o frentista que tem que ser esse divulgador. Então, a gente está trazendo isso também para o nosso universo de vendas e o empoderamento desse vendedor, ele é um desafio e vai fazer parte aí, provavelmente, do sucesso de uma implementação de uma estratégia. E essas ferramentas que são feito um investimento nessas ferramentas, elas impactam na comissão, na variável deles? Como é que vocês fazem esse repasse? Boa pergunta. Toda a nossa estratégia de comissionamento de um vendedor, ele é 100% igual ao offline. Então, ou seja, tudo aquilo que ele provoca a venda no vendedor, no cliente, entre o vendedor e o cliente ali, nós replicamos também para a nossa estratégia digital. Seja ele por um pedido orgânico, seja ele por um pedido que foi forçado por um CRM, ou também forçado pelo próprio vendedor.
Então, toda a nossa comissão ou apropriar desse KPIs que veio de uma venda digital, ele é 100% incorporado dentro dos KPIs e dentro do comissionamento do representante ou do vendedor. Uma notícia excelente, então, né? Obrigada. Perguntas da plateia? Microfone. Boa tarde. Primeiro, dar os parabéns aos painelistas. Muito bom conteúdo. E o Fernando já falou um pouco de uma das formas que são utilizadas para evitar esse conflito da equipe de vendas com as tecnologias, que é mexer no bolso dele e fazer com que ele não perca, né? Mas a Heloísa trouxe uma solução que envolve um processo manual, uma rotina no ponto de venda, que costuma ser muito difícil fazer a equipe de vendas ser disciplinada ou seguir processos, né? Que práticas, ou como a Kenvue tem feito para quebrar essas resistências e gerar aderência nessa nova forma de trabalhar? Ótima pergunta. Acho que o papel do vendedor ele nunca vai mudar, que o essencial é vender, né? Então, ele tem que trazer o resultado, ele tem que trazer a venda. Isso sempre tem que estar atrelado à variável dele. Mas o que a gente está incluindo agora são os KPIs de execução. Porque, na maioria das indústrias, os KPIs de execução eram cobrados do merchandeiro, dos merchandisers, né? Então, independente dos seus merchandisers serem time direto ou terceirizado, eles têm que entregar alguns KPIs de execução. Então, share de gôndola, o mix, né, o preço correto. O que a gente está fazendo é integrar os KPIs de execução também para o vendedor. Porque a mensagem para o vendedor é o seguinte: você tem que vender. O ponto é que, para vender, você tem que executar tudo isso. E é essencial, porque é mais do que provado que, sem isso bem executado, a gente vende menos. Então, sai daquela questão de, eu fiz meu pedido, eu fiz o meu sell-in, acabou. Então, a gente fez a migração, né, de sell-in para sell-out. Antes a gente media sell-in, agora é sell-out. A gente ainda mede a receita, mas a gente mede share de gôndola, a gente mede mix. Então, tudo isso agora faz parte da variável deles. É uma grande mudança. Parece simples, mas não é. O princípio por trás é que assim, o vendedor atende o cliente X, ele é o dono de todas as lojas daquele cliente. Ele tem que garantir que a loja também está bem executada, ele tem que se preocupar em visitar a loja e ver se está tudo bem. Então, e ele tem que ajudar a cobrar o sistema todo. Porque antes você tinha o time de trade olha a execução, o vendedor faz a venda, o outro... Isso não dá, você multiplica o número de pessoas que tem que ficar indo visitar a loja, você dissipa muito a energia da organização. Então, o que a gente fala é, vendedor, está na tua mão. A organização toda está aqui para te ajudar, para criar as ferramentas, para te dar, né, não só sistema, mas te dar soluções. Cada vez mais a gente vai dar autonomia para ele para investir. E a gente quer que ele decida se numa loja é melhor ele incentivar o cliente a comprar o mix ou ele vai pagar por visibilidade. O que a gente está trabalhando é para chegar neste nível. Não estamos lá ainda, mas é o que a gente quer. Então, você vê que ele ganha um poder enorme de decisão. Para mim, isso é essencial. É engraçado a gente falar sobre o poder de decisão, sendo que ele está amparado por toda uma tecnologia, né? É impressionante. O microfone está passando? Lá no fundo, eu vou aproveitar, enquanto chega lá, uma pergunta do Gabriel Amorim, da empresa L'Oréal. Como os painelistas enxergam o futuro das plataformas e aplicativos de compras B2B? Só um comentário aí de experiência. Um comentário aí de experiências de alguns clientes. O que a gente vê da plataforma B2B é que sempre vai ter que ter alguém para executar a gôndola, né? Fazer a logística, entregar no varejo. Então, e a gente tem visto alguns projetos aí com muito êxito, onde o papel do distribuidor fica ainda mais relevante do ponto de vista de relacionamento com o varejo, né?
e você consegue fazer com que essas plataformas alavanquem o uso de tecnologia, né? Então, você consegue, de uma forma, alavancar mais o uso do vendedor mais como consultor, né? E, de fato, a plataforma alavancar principalmente o processo comercial, né? Então, eu vejo que o futuro, de fato, é o distribuidor ter um papel ainda mais importante do ponto de vista de relacionamento e também de execução da gôndola, que não tem jeito, né? O produto é físico, tem que estar na gôndola, tem que estar bonito. Então, acho que é o que a gente tem visto em alguns projetos. Até porque a gente entra na questão dos vários canais, cai no mesmo ponto, né? Cai todos no mesmo ponto de venda. Então, isso também maximiza o papel nosso lá na ponta, lá no fundo. Boa tarde, Alex, Grupo Mais Barato, Belém. Heloísa, eu digo que o comprador e o vendedor estão passando por um processo de transformação. O vendedor ele não é mais vendedor, ele é um analista de venda. E o comprador é um analista de compra. Só que o que a gente vê na ponta, às vezes, ele não acompanha nem que a mercadoria foi faturada. O processo, né, de tirar o pedido e fazer a entrega. Com essa tecnologia, como é que vocês estão buscando a capacitação para ele poder realmente estar preparado para utilizar as ferramentas disponíveis para ajudar a gente a vender na ponta? Olha, é interessante sua pergunta, porque nesse processo de transformação que eu comentei, a gente começou por um mapeamento de tudo que a gente tinha de ferramenta, de sistema e tudo que tanto a área tanto a área comercial quanto, por exemplo, a área de logística, o time de entregas, utilizava. E a gente começou a ver que cada função utilizava uma partezinha da informação, mas nenhuma olhava a cadeia toda. Então, a gente olhou, por exemplo, um exemplo prático. O vendedor, ele atuava, ele fazia o pedido, aquele pedido entrava no sistema, na cabeça dele, o trabalho dele estava feito. Só que a gente mudou o sistema de reconhecimento de receita. Antes eu reconhecia a receita a partir da entrada do pedido no sistema. A gente mudou o reconhecimento para a entrega do produto. Então, o que mudou na vida do vendedor? A mensagem para ele foi, não. Agora você tem que acompanhar toda a jornada desse pedido até ele ser entregue. Porque se ele não for entregue, a tua venda não foi computada. Então, a responsabilidade dele foi muito ampliada. Na prática, o que acontece? Agora ele tem que saber quem é a pessoa lá da área de entregas, de operações logísticas, que está responsável por entregar o pedido dele, ele tem que ficar em cima da pessoa, ele tem que cobrar, ele tem que estar ali proativamente fazendo a roda girar. Então, é uma mudança de mentalidade muito grande. Isso é só um exemplo, né? Mas, assim, a gente tem vários exemplos, inclusive com ferramentas a parte financeira também, que é o contas a receber, né? Então, assim, esse mapeamento gerou um processo todo, vamos dizer, de simplificação, porque a gente viu que tinha muita coisa, usava pouquíssimo e jogava dinheiro fora, né? Então, a partir, inclusive, da colaboração de alguns vendedores, de alguns supervisores que participaram desse projeto, a gente redefiniu um pouco dessa cadeia. Mas o resultado foi que eles ganharam uma responsabilidade maior na cadeia toda. Os vendedores ganharam uma responsabilidade maior, né? Então, acho que esse é um pouco o caminho. Eles já enxergaram que o pensamento de eu fiz a venda e está tudo certo, já morreu, né? Basicamente. Eu não sei se eu respondi, mas esse é um exemplo, tá? Heloísa, veio uma pergunta, acho que complementar, do José Roberto Schmidt, da ADAC. Como a indústria pode contribuir no desenvolvimento do setor distribuidor ao coletar dados de consumos repassados por este sobre o comportamento do cliente? Olha, eu vou dar um exemplo bem prático, que para mim toda essa parte de ativações, de promoções e incentivos de trade, promoções de preço, a gente pode ajudar muito, porque a gente hoje, dado que a gente tem vendas diretas via plataformas digitais, a gente está começando a entender melhor como que o consumidor está respondendo a certas promoções, a combos, que nível de precificação faz sentido. Então, essa é uma capacitação nas empresas que a gente chama de RGM, que acho que a maioria aqui conhece, o Revenue Growth Management, que é uma área especializada em, a partir dos dados de sellout, eles traduzem tudo, eles fazem uma análise muito profunda para entender o que está funcionando melhor ou pior, em termos de, principalmente, precificação,
conectado à elasticidade, mas aí quais são as promoções que estão gerando que nível de elasticidade por SKU. Então, tem muita informação hoje que a gente consegue gerar e, a partir disso, trazer insights para os nossos distribuidores. Então, por exemplo, se antes eu ia num distribuidor e falava, olha, nesse ciclo aqui, a gente, de 3 meses, vamos supor, eu quero incentivar Shampoo Johnson's. E eu quero que todo mundo distribua pelo menos 3 SKUs e a gente vai fazer uma promoção de preço. Beleza. Hoje, então, até isso chegar na ponta da cadeia, ou seja, o distribuidor vai lá com o time dele, ele executa e tal, a gente sabe que leva um tempo. Então, hoje, se eu já fiz essa mesma ativação de preço num varejo com perfil similar, eu já sei o que vai funcionar melhor ou pior. Então, ao invés de pedir para o distribuidor fazer essas 3 coisas, eu vou pedir para ele fazer 1 ou 2, que são as que eu sei já que funcionaram melhor. Então, uma expectativa que eu tenho é otimizar muito as pedidas que a gente faz, sabe? Onde a gente está colocando energia. Então, acho que a gente pode, nessa parceria, trabalhar melhor. Claro que, às vezes, tem discussões duras com os distribuidores, né? Porque, às vezes, claro que é muito mais fácil para um distribuidor distribuir um shampoo baby. Mas, se eu chego com um lançamento, vai levar mais tempo para eu chegar com esse lançamento no mercado. Então, como que eu posso ajudar a trazer esses insights para que a gente, junto, tome as decisões e as prioridades, junto com o time que atende os nossos distribuidores. Então, para mim, a relação entre o meu executivo de distribuição e o distribuidor, ela tem que ficar cada vez mais estratégica. Não pode ser muito transacional. Ela tem que ser estratégica. A gente vem de uma cultura que era tudo muito transacional, né? Eu não acredito mais nisso, porque acho que a gente, tanto nós quanto os nossos distribuidores, acaba gastando muita energia nas coisas erradas. Muito obrigada. Alguma pergunta no microfone? Eu tenho mais uma aqui do Franco, da Chocosul. A tecnologia para conduzir e ajudar o vendedor a fazer a rota ideal no ponto de venda tem um potencial enorme de nos ajudar a fazer o básico bem feito. Mas como lidar com a resistência a processos e mudanças que costuma ser forte em vendas? Quais boas práticas podem ajudar para gerar aderência às tecnologias? Boa pergunta. Eu acho que, assim, falando de CLT, a gente tem um pouquinho mais ainda de poderes na mão, né? Que realmente a gente está facilitando tanto a vida de compras, que, como muito bem você colocou aqui, que a gente precisa sair desse modelo transacional e também olhar muito ponto de venda. Então, se a gente não tomar cuidado para essa roteirização adequada, a gente vai perder o vendedor no ponto de venda. O CLT ainda nos dá mais poderes para a gente implementar ferramentas para a gente garantir que o vendedor realmente esteja saindo da sua casa para fazer o papel de consultor lá no ponto de venda. Quem foi? Eu também comecei minha carreira como vendedor. Eu tenho 12 anos praticamente de pasta como Unilever, e eu sei muito bem o quanto é importante o vendedor estar ali falando com o comprador. Então, no CLT, eu tenho essa facilidade de implementar também ferramentas que consigam monitorar e fazer com que ele execute essa estratégia. No RSA, o cenário é um pouquinho mais complexo. Nós precisamos muito de supervisores de vendas capacitados e que tenham esse entendimento da importância de ele realmente fazer esse papel de orientação e fazer com que o vendedor chegue lá na ponta. Nós vamos facilitar muito o processo da compra, mas se não tiver o papel do vendedor consultor, a nossa estratégia vai tudo por água abaixo. Então, esse é um desafio que a gente vai ter que conviver, que, novamente, a gente sempre vai precisar de pessoas, processos e tecnologia. Esses 3 precisam estar caminhando junto. Só um sozinho vai dar problema. Só um comentário, uma coisa que a gente vê muito em startups, né, e acho que se aplica muito a esse caso aqui, a gente focar muito mais no valor gerado, né, no valor que você está tendo com a solução, do que no trabalho realizado, né? Muitas vezes a gente fica muito focado em cumprir o cronograma, né, realizar o projeto, mas você não validou ainda se aquela solução está gerando valor, né? Então,
Acho que antes de você colocar um time gigante, um projeto grande, começa pequeno, você valida, vê se gera valor, e aí com os vendedores, né, com o time de vendas, você usa eles para gerar novas funcionalidades e avançar com o projeto, né? Então, isso é algo que a gente fala muito, mas na prática a gente vê muito pouco ainda, né? Então, de você estar muito focado em validar o valor e não validar o projeto, a entrega da tecnologia. Bom, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria de fazer uma última colocação. Heloísa, na sua coluna da Exame de maio desse ano, você fala que só talento não faz uma equipe perfeita, que a combinação de talento, garra, paixão, perseverança é a fórmula ideal. Trazendo esse painel tecnológico, todo o que a gente pôde presenciar nessa 1 hora e pouquinho, o que você espera dos fornecedores com relação para a indústria? Olha, o que eu espero é assim, a gente tem que usar toda essa tecnologia a nosso favor, não achar que ela vai substituir certas coisas. Para mim, uma coisa essencial é a colaboração e o relacionamento. Eu sei que são palavras bem antigas, a gente sempre falou muito nisso, mas acho que hoje, mais do que nunca, a gente precisa colaborar, porque imagina que todos os lados estão comprando informação, buscando informação, e dá aquela falsa sensação de que você ganha independência. Eu tenho a minha informação, eu sei o que fazer, eu estou super bem. Na prática, isso não existe, né? Porque fica todo mundo colocando esforço na mesma coisa e a gente acaba dando volta. Então, acho que se a gente consegue realmente a colaboração entre as pessoas, no sentido de qual que é o objetivo comum que a gente quer alcançar, o que a gente está fazendo junto aqui que vai beneficiar ambas as partes, para mim isso nunca teve tão em moda como agora. Então isso para mim é essencial. E requer abertura, vontade de fazer, paixão. Não é só falar que a tecnologia ela vai vir a nosso favor e já está aí, mas ela jamais vai substituir uma outra parte, que é a parte mais realmente humana de relacionamento e que sim pode ser utilizada para benefício de negócios. Então, acho que conexão, colaboração são pontos essenciais para mim em qualquer parceria. Tá certo, muito obrigada. Bom, eu gostaria imensamente de agradecer essas 3 mentes brilhantes que se dispuseram a estar aqui conosco nesse dia chuvoso, mas que com muita alegria trouxeram essas informações tão relevantes. Muito, muito obrigada.